A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Você que não é inscrito, por gentileza, assiste o nosso canal, por gentileza, se inscreva. Clicando aí abaixo, você se inscreve gratuitamente. Nosso compromisso aqui na plataforma, não ganhamos nada monetariamente. Fazemos esse trabalho gratuitamente para levar o Evangelho, os assuntos alinhados à nossa fé cristã, com os textos, contexto, mostrando uma coerência com a Sagrada Escritura. Irmão, Deus abençoe toda a Irmandade que tem compartilhado nossos vídeos com vossos familiares, amigos, parentes, neto, filho, nora, genro. É uma alegria muito grande que todos os nossos amados irmãos tenham acesso aos nossos vídeos na plataforma digital. O nosso assunto de hoje é um assunto magnífico que vamos abordar, que está na carta do apóstolo Paulo, capítulo 3, do verso 10 ao 17. Eu, como sábio arquiteto, pus o fundamento. É este o título do vídeo de hoje que vamos abordar. É um assunto muito magnífico, cheio de ensinos bíblicos para a nossa fé. É um pão genuíno, um pão integral da Palavra de Deus. Lemos 1 Coríntios 3, do 10 ao 17. Aqui diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio arquiteto, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, manifesta-se, torna a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque esta, sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é santo. É este o assunto desta linda palavra que o Senhor traz para nós aqui. Cidade de Corinto, cidade na Grécia, uma cidade que deu muito trabalho para o apóstolo Paulo, deu muito trabalho, igreja que deu muito escândalo, e trouxe dali das filosofias gregas
Trouxe dali um miticismo também das religiões de mistérios. Trouxeram para o seio da igreja de Corinto. Então, esta carta tem 16 capítulos. Paulo aborda diversos assuntos nessa carta. E no capítulo 3, que é este capítulo que vamos entrar aqui, o apóstolo Paulo, ele mostra aqui, as disseções demonstram a falta de espiritualidade. E ele vai falar, eu não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como menino em Cristo, o leite vos criei, e não com manjar, porque tampouco ainda podeis. Irmão, não significa que o leite, não significa o leite e o alimento sólido, não significa que são tipos de doutrina diferentes, ou seja, o leite seja uma verdade que não seja toda a verdade bíblica. Não, irmão, o mesmo ensino que dá para uma criança sobre a verdade bíblica, dá também para o adulto. Agora, comida sólida é aquele conhecimento mais aprofundado dentro da palavra. Agora, o nosso assunto aqui hoje vai ser do 10 até o 17. O apóstolo fala, segundo a graça que me foi dada em Jesus Cristo. A graça está falando aqui de uma capacitação divina que foi dada para o apóstolo. Segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento. Como prudente construtor, como prudente arquiteto, como sábio arquiteto. Por que sábio, irmão? Que sábio é uma pessoa que sabe, tem habilidade na palavra. E como prudente, quer dizer, ele construiu com cuidado. Com cuidado. E aí ele fala, ninguém pode pôr outro fundamento, o qual é Cristo Jesus. Então, por que Cristo é o fundamento? E aí nós vamos entender, do capítulo 2, do verso 1 ao 2, quando ele fala, quando eu fui até vós, não fui com sublimidade de palavras e de sabedoria, e nada propus saber entre vós, senão Cristo crucificado. Por que, irmão? Cristo crucificado. Porque pela morte de Cristo, pelo seu sangue, ele derrubou a parede de separação. E dos dois povos, ele fez um povo em Cristo. Ele uniu a igreja. Fez uma só unidade. Como está lá em 1 de Coríntios, capítulo 12, do verso 12 ao 31, Paulo fazendo uma analogia da igreja, comparando com o corpo humano. O corpo tem cabeça, tem olho, tem ouvido, tem nariz, tem boca, tem pé, tem mão. Por que ele coloca assim? Mostrando que a igreja, ela é
indivisível. Ela forma uma unidade, embora os membros, cada um membro tenha uma função no corpo, mas todos trabalham dentro de uma mesma unidade para o crescimento do corpo. Então, Cristo é o fundamento, porque ele é o Cristo crucificado, que derrubou a parede de separação, tirou a divisão e fez a igreja uma só unidade. Por isso que ele fala que Cristo, eu não pus outro fundamento, a não ser é Cristo Jesus. Aqui, irmão, os apóstolos são colocados aqui como sábio arquiteto. Agora, aí ele vai falar de alguém que constrói no fundamento. Esse alguém somos nós, é os pregadores, irmãos. E muitos estão adulterando o fundamento, mudando a base, colocando outra base. Por quê? Uns diz no culto que nós temos que acumular obra para ter crédito diante de Deus. Substituindo as obras humanas pelo mérito de Cristo. O que é isso? Estão mexendo na base, estão colocando outra base, estão colocando outro fundamento, e isso reflete, isso dá problema. E outro fala que a coleta faz parte da salvação. Onde está escrito? Em lugar nenhum, irmão. O que é isso? É mexendo na base, é mexendo no fundamento. E outro fala que o favor imerecido é expressão tola, tirando o conteúdo da graça. O que é favor imerecido? É um favor que nós não merecia, mostrando que nós não tinha mérito. Então, se o favor imerecido é tolo, irmão, estão mexendo na base, estão colocando outra base. E veja o que o apóstolo diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o que é Cristo Jesus. E aí ele vai falar no 12. Se alguém pode lançar, contudo, se o que edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, manifesta, tornará a obra de cada um. Irmão, o que é o ouro? O que é a prata? O que é a pedra preciosa? Isso daí, irmão, são materiais nobres, materiais de excelência. O que significa? Esses materiais significam uma pregação cristocêntrica, uma pregação genuína. Esse material, ouro, prata, pedra preciosa, você não encontra em qualquer lugar. Você tem que cavar, você tem que mergulhar para buscar, irmão. Agora, feno, palha,
madeira, você encontra em qualquer lugar. Agora, o que significa, irmão? Edificar no fundamento, palha, feno e madeira. Significa colocar um material errado no templo. E o templo aqui, irmão, Paulo pega que uma analogia do templo de Salomão, que era um templo belo, que tinha material nobre. Ele pega esse exemplo do Velho Testamento para enfatizar no templo do Novo Testamento, que é a igreja, que é o povo de Deus. E veja bem, no 15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano. Esse mesmo será salvo, como todavia, através do fogo. O que é o feno, a palha e a madeira? Irmão, são as doutrinas falsas. É outro fundamento. É uma base que adulteraram. É colocando o falso ensino. Irmão, e o que vai acontecer, irmão? Os que fizerem isso sofrerá detrimento, sofrerá dano, a sua obra vai afumaçar, vai terminar em fumaceira. E o que vai acontecer com os pregadores que pregam palha, feno e madeira? Vai ser tirado deles a recompensa. Não vai ter prêmio, irmão. Não vai ter prêmio. O que significa esse fogo? Esse fogo é o juízo de Deus, irmão. O juízo de Deus vai descobrir que tipo de material você está colocando na igreja. Que tipo de material colocando na igreja? Esse material é um material errado. Errado. Não é um material que Cristo deixou para pôr. Aqui Paulo defende, irmão, é que ponha na igreja. É um material com qualidade, irmão. É um material nobre. É um material com excelência. Aí ele vai explicar no 16. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E ele fala, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Como é que destrói, irmão? Destrói com falso ensino, com uma falsa doutrina. Falsa doutrina compromete, tira a unidade da igreja, quebra a unidade da igreja. Então, quem provocará dano à igreja, será provocado dano em si mesmo também. Então, irmãos, nós, a igreja, é o santuário de Deus. E ela tem que ser edificada. É com coisa nobre. Não é com qualquer coisa. Com coisa nobre. Aqui, o dono da igreja é exigente. O dono da igreja, irmão, ele é rigoroso. Ele diz que o Espírito que em nós habita tem ciúme. Ele é rigoroso. Então tem que ser o material certo. Tem que ser uma pregação autêntica. Uma pregação genuína. Porque se colocar outro material,
O juízo vai vir. Esse fogo aqui, irmão, é o juízo de Deus, que vai ter um encontro com os pregadores. Saber que tipo de fundamento eles estão pondo. Se é ouro, se é prata, se é madeira, se é feno, se é palha. O fogo vai vir para revelar. Fogo vai vir para revelar. E aqui o apóstolo Paulo deixa bem claro que Deus é rigoroso na parte dessa edificação. Você que é pregador, saiba que tipo de material está colocando no fundamento. E muitos estão tirando o verdadeiro fundamento. Muitos estão tirando a verdadeira base e estão colocando uma base enganosa, uma base mentirosa. O apóstolo Paulo falou lá em Gálatas, capítulo 1, verso 6, o evangelho que por mim foi anunciado, não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E 2 Coríntios 11, do 2 ao 6, fala, se recebeste outro evangelho, e se recebeste outro espírito, vós sofrereis. Então, irmão, o negócio é sério, o negócio é rigoroso, porque se trata do povo de Deus, da igreja de Deus. Quantos que estão sofrendo, que estão no meio do bombardeio, no meio da guerra, e muitas vezes não tem uma palavra cristocêntrica para quê? Para fundamentar a sua fé. Não tem aonde se agarrar, não tem aonde se firmar, mas Deus está mandando esta palavra. Não perda o foco. Irmão, não perda o foco. Tenha o discernimento, como disse o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 2, 14 e 15. O espiritual, ele discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor, mas nós temos a mente de Cristo. E é espiritual, ele julga bem tudo. Ele tem o discernimento. Onde está a palha, onde está o feno, onde está a madeira, mas ele tem o discernimento. Onde está a prata, onde está o ouro e onde está a pedra preciosa, que é a palavra genuína, a palavra cristocêntrica. E nesta manhã, Deus envia esta palavra para o povo de Deus na terra. Glória ao nome do Senhor. Pregador, irmão, que prega cristocêntrico, ele cava profundo, porque é no profundo que está as coisas de qualidade, que está as coisas excelentes, é no profundo, e traz o que é nobre, e traz o que é de qualidade, para edificar a igreja, para embelezar a igreja, para adornar a igreja. Irmão, vejamos bem, quando Deus deu modelo para Moisés, a forma que tinha que construir o santuário, a arca, querubim, o propiciatório, o santuário, o santo do santo. Falou com o Senhor, aqui está tudo, Senhor. Está todo o material. Aonde que está, quem vai construir isto daqui? O Senhor falou, eu coloquei o espírito de sabedoria sobre Bezaleel e Aholiabe. Pega o material para ele, para que eles façam
de acordo com o modelo que foi mostrado no monte. Porque, irmão, que Deus escolheu o homem sábio, porque Deus gosta que as coisas sejam feitas com excelência, com qualidade. Não pode ser qualquer um, irmão. Tem que ser homens habilitados por Deus, habilitado pela palavra da justiça. Tem que ser homens mestres, que sabe manusear a palavra, que sabe instruir, que saiba ensinar, para que haja edificação no corpo. Esta palavra, Deus seja louvado.